Olá, meus amigos, muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe todos vocês, todos, os amigos e também os adversários que creem no Senhor Jesus. Os amigos e aqueles que fazem a vontade de Deus sobre todas as coisas. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho tudo que Deus me tem dado, eu tenho procurado dar para aqueles que são interessados. E ontem, a reunião que nós tivemos lá em Orlando foi muito excepcional, extraordinária. E aquilo que Deus nos deu lá, eu quero transferir para vocês neste momento, que é uma revelação gloriosa, simples, mas poderosa. As coisas de Deus são simples, mas muito poderosas. Olha só, Jesus disse assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu estou rindo, minha amiga e meu caro amigo, pelo gozo que estas palavras trazem para dentro do meu ser. Pelo gozo, alegria, prazer que o meu coração sente ao perceber, entender estas palavras gloriosas, que é o mesmo que eu quero que você também tenha. Obviamente, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, e sabem o que eu estou a falar. Sabem, conhecem, já têm dentro de si o gozo dessa revelação que Jesus faz para nós. E eu estava meditando e perguntando ao mesmo tempo a Deus. O Senhor disse, Jesus, que todas as coisas foram reveladas a ti. Ou todas as coisas, melhor dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo foi entregue a ti pelo Pai. E o Senhor diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Perfeito isso, todo mundo entende. Quem é pai sabe o que isso significa. E quem é filho também sabe. Quem é pai sabe quem é o filho. Conhece bem o filho. Quem é filho conhece bem o pai. Obviamente, nós estamos falando de uma família em que os filhos nascem dentro daquele padrão de família, são criados pelos pais. Claro que o filho que não conheceu o pai, e nem o pai, obviamente, conheceu o filho, mas
aqueles que nasceram, aqueles que nascem na família de Deus, porque você sabe, Deus é família. Então, aqueles que nascem da família de Deus, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Então, Deus é uma família, Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quer dizer, o Pai conhece o Filho conhece o Pai. Isso está certo, todo mundo sabe disso. Mas aqui, o que chama a atenção é que Jesus diz assim, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Só quem nasceu ou nasce do Espírito Santo, que é Espírito, quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, primeiro, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai conhece o Filho. O Pai eterno conhece seus filhos. E ninguém conhece o Pai senão os filhos. Os filhos. Jesus disse aqui no caso dele, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eu conheço meu Pai. E também, aí é o que entra a grande revelação. Jesus diz assim, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, primeiro ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai que gera o Filho conhece o Filho. E o Filho que é gerado pelo Pai conhece o Pai. E o Filho, ele diz assim, referindo-se a ele, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, quem revela o Pai é o Filho. Jesus é o Filho que revela o Pai para as pessoas, para os interessados, para os escolhidos. Lembra que Jesus falou? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E só os escolhidos conhecem o Pai porque o Filho revela. O próprio Filho de Deus revela. E então, quando o Filho, que é Jesus, revela, os filhos revelados, então conhecem o Pai. Mas aí é que entra o Espírito Santo, porque você recebeu o Espírito Santo ontem, você que recebeu o Espírito Santo ontem ou outro dia qualquer, quem revelou o Pai para você, você conheceu seu Pai. Você conheceu seu Pai. Você conheceu seu Pai. Então, quem revelou o Pai para você foi o Filho, que é Jesus. Mas como que ele revela? Na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Então, o Pai é revelado para os filhos que Jesus quer revelar, ou quis revelar, mas por conta
Espírito Santo, que é o Consolador, que vem para nos guiar em toda a verdade. De forma que essa Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham para que as pessoas venham conhecer o Pai. Assim como Jesus. Jesus nasceu como? Ele nasceu por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou o seu filho Jesus. E depois, com 30 anos, Jesus foi batizado nas águas e com o Espírito Santo. É outra coisa. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo vem sobre ela, envolve-a e faz nela gerar uma filha, um filho de Deus. E aí essa criatura, essa pessoa, conhece o Pai. Mas isso só acontece porque Jesus revelou, Jesus a escolheu para revelar o Pai. Jesus, então, é o Salvador que revela o Filho, que revela o Pai para os filhos, que faz revelar aos filhos o Pai. Então, os filhos conhecem o Pai. Por isso, Jesus também, na sua oração, ele ensina que os seus filhos, os filhos do Espírito, da água e do Espírito, devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Só quem nasceu, foi gerado pelo Espírito Santo, a quem Jesus revelou o Pai, somente estes podem chegar e dizer: meu Pai, meu Pai. Então, eu queria que você entendesse, e o Espírito Santo, com certeza, neste momento, neste exato instante, está revelando para aqueles que foram chamados e escolhidos. E é Jesus quem revela. Jesus quem revela pelo Espírito Santo. Então você já está recebendo informações. E uma vez que neste momento você está sendo tocado por essas palavras, é Jesus que já está falando com você. Então, não desanime. Você não foi batizado com o Espírito Santo nesse jejum de Daniel, que terminou ontem. Continue no jejum. Não custa nada. O que você vai perder? O que nós perdemos nesses 21 dias de jejum de Daniel? Nós só ganhamos. Só ganhamos. Porque todo o lixo deste mundo, todas as informações que não acrescentam nada na nossa vida, ficaram do lado de fora. Então a nossa mente ficou limpa durante esses 21 dias, não foi? Foi ou não foi? Você não sentiu mais paz? Você não ficou mais tranquila? Você não ficou mais, assim, leve? Por quê? Porque o lixo do mundo não entrou na sua cabeça durante esses 21 dias. Você ficou limpo, lavado. Então você pôde chegar no altar e dizer: ó meu Pai, porque o Espírito Santo com certeza revelou você, Jesus revelou você através do Espírito Santo, que você é filho de Deus. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desta revelação, para que todos venham compreendê-la com perfeição e investir toda a sua vida
nesta busca, nesse tesouro inigualável, nesse tesouro que é eterno, o tesouro do reino de Deus dentro de nós. Deus abençoe a vocês e vamos nessa fé, vamos continuar nesta fé. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mantenha-se no jejum de Daniel. Mantenha-se, não custa nada. Você não paga nada. É ou não é? Você só tem a ganhar. Não perde nada, só vai ganhar. E, sobretudo, vai receber a revelação de Jesus do que significa ser filho de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.